Olá, juventude! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. No encontro de hoje, da nossa terceira semana, já que a semana anterior foi feriado, nós vamos trabalhar o capítulo A Cultura Dinâmica desta obra aqui, do autor chamado Roque de Barros Laraia. Tudo bem? Não se esqueçam, nós estamos sempre online no Moodle, durante o horário das nossas aulas, e também entendam que estamos gravando essa videoaula no intuito, então, de comentar o texto fornecido, o texto base fornecido. Tudo bem? É importante que vocês estejam presentes no fórum fazendo as atividades. Na semana que vem teremos uma tarefa, valendo então 5 pontos. Essa tarefa vai ficar disponibilizada durante uma semana para vocês a partir da semana que vem, com base nos capítulos anteriores. Na semana passada nós vimos o capítulo A Cultura Etimológica Própria e agora este capítulo A Cultura é Dinâmica, tá bom? Então nós vamos começar a nossa videoaula de hoje. Pois bem, imaginemos que fizéssemos um recorte nos anos 1400 no Brasil. Essa é uma realidade hipotética, é claro. E viesse um pesquisador e analisasse um agrupamento humano no ano de 1400. E depois, 400 anos depois, em 1800, ele viria novamente e analisaria este agrupamento humano. O que nós podemos perceber? Que os agrupamentos humanos iriam modificar os seus hábitos de convivência. Se verificássemos uma sociedade de formigas, por exemplo, um entomologista que estuda esta relação dos insetos com a natureza, com o meio ambiente, verificaria que depois de 400 anos, as formigas manteriam o mesmo tipo de comportamento, mas os homens não. O antropólogo moderno perguntaria por que isso acontece? É o que nós vamos abordar no encontro de hoje. A ideia do leigo é de que as sociedades primitivas ou as chamadas organizações comunitárias, elas teriam pouca mudança durante séculos. Na verdade, o que se observa é que não. Se tirássemos uma foto desta organização comunitária, dessa tribo, dessa aldeia, nós veríamos que uma foto 400 anos atrás, em 1400, e uma foto em 1800, nós veríamos que a imagem parece igual, porém, se gravássemos um filme e verificássemos a extensão dos comportamentos dessa sociedade, não, ela estaria bem modificada. Por que isso acontece? Em primeiro lugar, porque, em tese, os ritos sofrem poucas modificações ao longo do tempo nas sociedades. E também a foto registra o momento exato do comportamento desses rituais, que na maioria das sociedades são preservados. É importante que se diga que nas sociedades chamadas modernas ou contemporâneas, as realidades tecnológicas promovem mudanças muito mais intensas que nas sociedades chamadas de primitivas ou aquelas sociedades inexploradas ou pouco exploradas ainda. Contudo, tais mudanças ocorrem tanto nas sociedades chamadas de estáticas, como nas sociedades estáticas e as sociedades chamadas simples, como também nas sociedades chamadas de complexas. E por que o autor diz que essas mudanças nas sociedades chamadas de estáticas são menos evidentes, são menores que nas sociedades complexas? O autor diz que o nível de satisfatividade, o nível de satisfação para com os meios e os recursos das sociedades estáticas é maior do que o nível de satisfação dos meios de sobrevivência das sociedades chamadas complexas. Isso faz toda a diferença, mas mesmo assim elas possuem mobilidade e dinâmica nas suas realidades. Um exemplo disso é o próprio machado de pedra. Os indígenas brasileiros já tinham consciência da ineficácia dele, principalmente quando conheceram o machado de metal, introduzido aqui pelo colonizador. Isso fazia total diferença. Vocês veem aquela imagem fílmica do indígena, do aborígene, do silvícola, do selvagem, várias definições pejorativas você conhece nesse sistema, se encantando com o espelho. Ora,
temos dois conceitos importantes para estudar aí, a inculturação e a aculturação. A inculturação é um conceito definido como a introdução dos valores religiosos dos jesuítas nas comunidades indígenas. Já a aculturação é a fusão de culturas, em que uma cultura influencia a outra, desenvolvendo ali uma forma de sincretismo cultural. E uma situação interessante deste resultado é que as mudanças e toda a dinâmica da cultura, ela se dá muito mais pela aculturação do que pelas mudanças internas. O contato com outras culturas propicia ao homem um dinamismo muito maior nas relações sociais. Todos nós sabemos que em toda a América Latina, América de colonização espanhola e portuguesa, os fatores relacionados à própria aculturação, que é essa fusão de culturas, exterminou a cultura dos povos indo-americanos, maias, astecas, incas, minoicos, estoicos, e também comprometeu seriamente a sobrevivência das organizações comunitárias brasileiras. E olha que nós nem estamos comentando aí as grandes transformações da realidade moderna e contemporânea, como a Revolução Francesa, a Revolução Bolchevique, todo o processo de colonização da Ásia e da África pelos ingleses, franceses. Não, nós estamos falando apenas de mudanças ditas como aquelas internas e as externas, de contato de culturas que representam ali o caráter dinâmico de mudança dessa cultura pelo fato da própria presença da língua, dos costumes alimentares, do comércio, mas estamos falando aí da exploração de um povo pelo outro. Um outro aspecto importante para que a gente possa também fazer uma análise são as vestimentas. Se analisarmos os filmes mais antigos, agora, por exemplo, que estamos em época de pandemia, estamos comparando esta grande crise sanitária do século XXI com a crise de 1929. E vemos aquelas imagens dos homens de casaca, chapéus, bengalas. É muito comum compararmos então a ideia do passado com a ideia do presente e a ideia do futuro. Isso explica basicamente como a cultura é dinâmica, as vestimentas. Quer ver um outro exemplo interessante? Veja as fotos ali da sua própria infância, ou as fotos dos seus pais ou dos seus avós, o formato das fotos. Muitos já estão digitalizando esses materiais e guardando, mas imagine uma época em que a fotografia não era comum. O vídeo era praticamente impossível de se ter uma câmera portátil, uma câmera pessoal para gravar os momentos das suas relações sociais. Muito difícil de ocorrer. As fotos as pessoas ainda tinham câmeras, mas elas não tinham opção de verificar se a foto ficou boa ou não. Se revelava as fotos, se colocavam filmes de 36 poses, 24 poses, e depois de um longo tempo essas fotos eram reveladas e as pessoas até se esqueciam das poses que tinham feito. Hoje em dia, você praticamente nem revela mais as fotos e coloca em porta-retrato, você já coloca em capa do Facebook, coloca no Instagram, coloca a sua fotos, a sua selfie aqui no aplicativo do Moodle, que muitos não colocaram ainda, né, gente? Vamos fazer o favor aí de se identificar para o professor, ficar tranquilo e fácil quando vocês colocam ali as fotos. A gente tem 7 turmas, trabalha em 5 cursos diferentes, e a pessoa pergunta lá com o nome João: professor, já corrigiu a minha tarefa? É o João. E aí fica difícil você ver a foto e saber que curso que você é, tá bom? Fica a dica. Outra questão importante também que a gente pode falar é sobre os hábitos comportamentais dos anos 1980. Converse com seus pais, converse com seus avós. Nos anos 1980, quando íamos a uma promoção ou a um jantar dançante, nós íamos lá com a expectativa de dançarmos com alguém. Era no máximo isso que se conseguia. E pegar na mão da moça já era uma conquista muito grande. Hoje, nos dias atuais, as pessoas ficam com as outras, nem se conhecem. Esse hábito cultural
também descrito em filmes, novelas, seriados, de jovens posarem na casa dos outros, namorados, namoradas. Isso, nos anos 1980, que caracterizaram a minha juventude, era impossível de acontecer. Jamais era aceito pela sociedade. Vamos imaginar ali, nos anos 1970, uma jovem que engravidava e era solteira, estava praticamente condenada a cuidar do filho e encerrar a sua carreira de estudos. Com certeza aí uma projeção profissional. O homem também deveria casar-se e trabalhar. Nos anos 1980 isso já foi se flexibilizando. Nos anos 90 não se tinha obrigatoriedade de casamento, isso de modo geral, né, gente, estou falando. E nos anos 2000 hoje as pessoas têm muito maior controle e se discute muito mais as técnicas de prevenção à gravidez indesejada do que esse tema que era um tabu nos anos 70, 80 e 90. Hoje já não é mais. Tudo bem? As questões de gênero também provam que a cultura é bastante dinâmica e ela se adequa às novas realidades. Nós podemos dizer aí que o autor trabalha um conceito de realidade ideal e mundo ideal e mundo real. O ideal para todos é que o mundo ideal não fique tão distante do mundo real. O mundo real é aquele que diz respeito aos fatos cotidianos do dia a dia. O mundo ideal é aquele que se projeta, é aquele que se sonha. Então o indivíduo nasce, cresce, desenvolve-se, faz a faculdade, se forma, consegue seu emprego, se casa, tem filhos, constrói sua casa, o seu lar tem seus filhos, netos, bisnetos. Este é o mundo ideal. Se aposenta, fica muitos anos utilizando a sua aposentadoria e depois dos 100 anos aí, ele começa a sofrer problemas de saúde e falece. Esse é o mundo ideal. E o mundo real? Nós somos atingidos por doenças pandêmicas que surpreendem a todos, de realidades imunológicas jamais discutidas. Ninguém comentava antes dessa pandemia que se você tivesse uma comorbidade, que você tivesse hipertensão, que você fosse diabético ou transplantado, que você correria risco de vida iminente. E hoje se tem essa realidade. Tá? Isso quer dizer então que a cultura é bastante dinâmica. A reflexão que você faz disso tudo é que o tempo compõe uma regra importante na dinâmica da cultura. Os valores morais, os preceitos, os dogmas, eles são, ao longo do tempo, eles passam por reanálises dos próprios agentes e sujeitos da história. De certa forma, podemos concluir que cada geração tem o seu dilema moral, o seu dilema ético e possui ali as suas transformações que são características desse dinamismo cultural. O problema é que ocorrem muitos conflitos e esses conflitos precisam ser resolvidos no âmbito das relações humanas. E também da forma como nós estudamos as diferenças entre as culturas, é importante também verificar as mudanças que ocorrem dentro das próprias organizações culturais, dentro das próprias famílias, dentro dos próprios núcleos estudantis, dentro dos próprios núcleos e da relação de trabalho entre o empregador, entre o empregado. Agora, por exemplo, nós estamos falando do Plano Verde Amarelo, que propõe um novo sistema de contratação de pessoas, com pagamento de multa rescisória, por exemplo, do FGTS, em vez de 40%, em vez de substitui, né? Ao invés de é contra. Em vez de 40%, pagam 20% de indenização. Os contratos têm uma flexibilidade muito grande, o que é, na prática, uma reação da sociedade buscando um maior nível de empregabilidade. Isso também demonstra que a cultura é dinâmica, ela se adapta à realidade dos tempos. Agora, como serão os novos tempos da empregabilidade no futuro de vocês aí que estão trabalhando na área da saúde, nós verificaremos nos próximos anos. Não é nem nos próximos meses, nem no próximo ano. Nos próximos anos é que nós veremos como isso vai ser sedimentado e como que essa realidade vai ser operada. Portanto, compreender o dinamismo da cultura é uma forma de compreender a sua própria realidade, o universo que você está inserido e propor a resolução desses conflitos que são inerentes à realidade humana.
e até para que vocês, jovens de hoje, entendam os conflitos geracionais que podem ocorrer com os jovens do futuro, quando vocês, jovenzinhos, se tornarem pais, mães, avós, bisavós, ou seja, quando atingirem uma idade madura e verificarem que as novas gerações terão comportamentos conflitantes também, terão comportamentos inovadores, mas vocês compreenderão que o professor Valverde já comentou com vocês. Isso é uma característica do dinamismo da cultura presente em todas as sociedades, sejam elas ocidentais, orientais, primitivas ou mesmo aquelas consideradas de estáticas. Não deixe de curtir esse vídeo no YouTube, faça a sua inscrição no canal, ative o sininho e deixe seu like para que o nosso canal possa prosperar. Participe das atividades do Moodle. Eu sou o professor Valverde e o encontro de hoje foi A Cultura é Dinâmica, do autor Roque de Barros Laraia. Um grande abraço, boa semana e a semana que vem bom feriado para todos, tá? Valeu!